Quem aqui já leu um livro assim bem grosso e você... quando a gente deixa o livro à vista, ele fica assim perto da gente, a nossa leitura avança, sim ou não? Não é verdade? E quando a gente deixa o livro muito distante, a gente acaba, uma tarefa ou outra, nos separam daquela leitura. Você já teve essa experiência? Quem teve? Sim ou não? Não é verdade? Então a Bíblia, a gente tem que ter essa ideia com a Bíblia, deixa ela perto. Deixa ela perto de você. A.W. Tozer diz o seguinte, é um teólogo, ele diz o seguinte: ou a Bíblia te separa do pecado, ou o pecado te separa da Bíblia. Então cola na Bíblia que você vence o pecado. Glória a Deus. Amém? Bom, gente, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Então vamos falar. Hoje nós vamos falar de um assunto que talvez uma parcela de pessoas aqui sentadas esteja falhando nisso, não por omissão, não por indiferença, mas por falta de ensino. Talvez você nunca parou para receber um ensino a respeito do que vamos falar hoje. E à luz da Bíblia, nós vamos tratar desse assunto que faz muita diferença. Ele faz muita diferença nas suas relações profissionais, na sua relação familiar, no seu relacionamento em sociedade. O que vamos tratar hoje pode ser que esteja faltando na sua vida. E a falta do que vamos tratar hoje, desse assunto, pode estar gerando um grande problema para você e talvez você não saiba. Isso aconteceu em uma cidade inteira deixou de ser abençoada, porque eles não estavam aprendendo, eles não sabiam lidar com a honra. Eles não sabiam lidar com esse tema, com esse assunto, a honra. E essa noite eu quero tratar desse assunto. Leia comigo Mateus capítulo 13, versículo 53, diz assim, meus amados: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O texto está falando do momento em que Jesus volta para a sua cidade natal, para Nazaré. E lá em Nazaré, as pessoas viram que Jesus começou a operar milagres. Elas viram também Jesus ensinando com eloquência e com sabedoria. E Jesus estava diferente. Jesus havia sido criado naquele bairro, naquela cidade. E agora aquelas pessoas estranham. E eles dizem: nossa, mas o pai dele, ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho de José? Sua mãe se chama Maria, seus irmãos estão entre nós. Quem ele pensa que é para estar fazendo tudo desse jeito? E eles não reconheceram a Jesus, eles não honraram a Jesus. O que Jesus está fazendo aqui é uma denúncia à desonra que estava instalada em Nazaré. E o texto diz assim: e não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Marcos faz essa citação a respeito dessa desonra que Jesus vivenciou em Nazaré, e Marcos diz assim: e ele não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Observe que o obstáculo para que Nazaré não recebesse os milagres de Jesus não foi exatamente fé, porque eles viram os milagres, eles não negaram os milagres, eles não negaram a sabedoria de Jesus, mas a desonra gerou neles o fruto da incredulidade. Eles não estavam prestando honras a Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Essa noite
quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema, porque o protocolo no reino de Deus se chama honra. Deus diz assim no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 31, Deus diz assim: honrarei os que me honrarem, e os que me desprezam serão desprezados. E a honra, talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas a honra traz consigo grandes gratificações, mas a sua ausência também pode trazer problemas. A ausência da honra, ela pode gerar na nossa vida problemas, quebras nos relacionamentos. Talvez o que esteja faltando na sua casa é um pouco de honra. Talvez o que esteja faltando no teu casamento é honra. O que pode estar faltando dentro da tua relação com os seus pais é honra. Então, no reino de Deus, a honra é um protocolo de acesso e permanência. Na verdade, em todo lugar, a honra é um protocolo de acesso e permanência. Tem pessoas que conseguem acessar determinados lugares, mas não permanecem naqueles lugares porque lhes faltou a sabedoria para honrar os protocolos daquele lugar, os protocolos que determinados lugares exigem. Então, não entender e não praticar a honra vai nos impedir de receber algumas gratificações, pode nos impedir de receber milagres de Deus. Como lhes falei, Nazaré não vivenciou mais milagres por causa da desonra. A desonra foi a causa de Jesus não operar nos milagres. De forma bem simples, mas didática, a palavra honra, a expressão honra, significa distinguir, tratar com diferença, diferenciar, tratar em alta consideração. A palavra honra significa valorizar. É importante pensarmos algumas coisas quando falamos desse assunto. Primeiro, que a honra não deve ser buscada. Em muitos lugares, pregadores ensinam sobre esse assunto com o objetivo de receber, evocar para si honra. Mas não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que esse assunto seja ensinado para que eu e você não percamos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Essa noite eu vim declarar que a honra não será esquecida na sua vida. Glória a Deus. Toda honra que você plantar no reino de Deus não será esquecida. A honra que você plantar na sua família não será esquecida. Algumas considerações importantes e que Nazaré não se atentou para isso. A cidade de Nazaré, eles não perceberam a nobreza de quem estava ali. Eles não perceberam Rafael. Eles não perceberam a grandeza de Jesus. E a primeira consideração a respeito disso é que a honra exige um posicionamento. Honrar somente no coração não é honrar. A honra exige um posicionamento. A honra exige um tratamento. Ela demanda determinadas posturas na nossa vida. E a cidade de Nazaré não soube se posicionar em relação ao Filho de Deus. Eles não negaram os milagres, eles não negaram a eloquência e sabedoria de Jesus, mas eles negaram a Jesus a sua própria honra, a honra que era devida. Eles não se posicionaram. Então é importante pensarmos nisso. Eles trataram Jesus de forma ordinária, sendo que Jesus era alguém extraordinário. E guarde isso: todas as vezes que você tratar alguém extraordinário como alguém ordinário, você vai deixar de receber o que aquela pessoa tem para entregar de Deus na sua vida. Alguns textos da Bíblia são claros a respeito disso. É importante pensarmos também, e a segunda consideração, que a honra é a humildade em ação. Para você honrar alguém, em muitos momentos você vai ter que passar por cima de mágoas, passar por cima de alguns sentimentos, porque a honra é a humildade em ação. E a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Então todas as vezes que você honra, você está entrando no caminho da graça de Deus, para receber mais de Deus. Como lhes falei, o protocolo do reino de Deus é a honra. Alguns textos da Bíblia, algumas falas de Jesus, eu anotei aqui. Em Mateus 10, 41, Jesus disse assim: olha, quem recebe profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Jesus está falando aqui a respeito de honra, de como você recebe um profeta dele. Em Mateus 10, 40, ele diz assim: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está falando, senão de honra? Jesus está dizendo: quem recebe a mim, recebe aquele, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador que me enviou. Mateus 10, 42, olha que Jesus fala sobre isso. Ele diz: se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos meus pequeninos em meu nome, não perderá a sua recompensa. Glória a Deus, aleluia. Veja que Jesus honra até um copo de água fria que você dá a alguém, porque essa pessoa está ali em nome de Jesus. Veja como Deus preza a honra, como a honra precisa ser propagada no nosso meio, semeada. Você sabia, e talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, existem pessoas que estão enfrentando sequidão na sua vida, porque elas não foram ensinadas a respeito da honra. Não lhes foi ensinado a respeito de honrar aos outros, de honrar aos pais, de honrar autoridades. Você sabia que quando alguém é tratada com a devida honra, essa pessoa vai liberar o melhor que ela tem na sua vida, o melhor que Deus derramou na vida dela. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo derramado do Monte Hermon que desce sobre a cabeça de Arão, porque ali o Senhor manifesta a bênção, ali o Senhor ordena a bênção. Veja que quando falamos de relacionamentos na igreja, o que mais quebra relacionamentos na nossa comunidade é a falta de honra. A falta de honra, a desonra instalada, a desonra estabelecida em um relacionamento, ela quebra aquele relacionamento. Pessoas que se amavam e se separavam, e o que faltou no casamento foi amor? Não foi amor, foi honra. É importante pensarmos isto, porque nós espiritualizamos muitas coisas, e a gente diz assim: o diabo está furioso. Gente, desde sempre ele esteve furioso com você. É novidade? O irmão falou: pastor, eu tive um sonho contigo. Eu falei: fala, irmão. Sonhei que tinha um diabo bem grande, ele estava com raiva de você. Eu falei: conta uma novidade. Entende? Então nós pensamos que a desonra é algo espiritual. Mas deixa eu te avisar e te alertar para uma coisa: você tem livre-arbítrio para estabelecer um ambiente de honra, como também tem livre-arbítrio para estabelecer um ambiente de desonra. Esse poder está nas tuas mãos. Jesus está nos despertando, o Espírito Santo está nos despertando. Guarde isso. A honra precisa ser uma cultura estabelecida na nossa vida. Precisa se tornar cultura. O que é cultura? A cultura vem do radical cultivo. Cultivo vem da expressão, da ideia de plantar sementes. Então guarde isso. A honra deve ser uma cultura na organização que você gerencia. Você que é líder corporativo, você que é gestor, gerente, a honra precisa ser uma cultura estabelecida naquele ambiente. A honra precisa ser uma cultura estabelecida na igreja do Senhor Jesus. A honra precisa ser uma cultura estabelecida dentro da nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Quantas famílias estão vivendo a desonra? E não é provocada por demônios, eles apimentam, mas começa tudo com o ser humano. O inimigo dá sugestões, mas cabe a você estabelecer a cultura da honra na sua casa. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Essa noite é uma noite para a gente pensar.
Então, todas as vezes que você permite que a desonra seja implementada no ambiente que você está criando um monstro. Você, pai, mãe, quando permite que a desonra comece a estar naquele ambiente familiar, quando você, gerente, gestor, dono de empresa, permite que a desonra se estabeleça, você está criando um monstro no ambiente cristão, religioso. Não podemos permitir a desonra. O Espírito Santo está nos levando para esse caminho de nobreza, porque guarde isso, só os nobres percebem a grandeza que há em honrar o outro. Só os nobres. A palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: preferindo-vos em honra uns aos outros. Você podia sorrir para alguém que está do seu lado? Só dê um sorriso, ele vai entender que você está entendendo o que Deus está te falando. Só dê um sorriso, dá um sorriso aí para o teu marido, para a tua esposa. Por que precisamos honrar, pastor? Porque a honra libera um favor de Deus. A honra libera um favor sobrenatural. A palavra diz que o centurião romano, em Lucas capítulo 7, o centurião romano disse a Jesus, ele estava com um empregado doente, e ele disse para os amigos dele, ele disse: olha, vamos pedir ajuda a Jesus, que eu preciso da cura do meu criado. E então foram pedir a Jesus. Jesus estava vindo na direção da casa dele. O centurião romano foi até Jesus e disse o seguinte: eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo para Jesus: tu és digno de toda honra, eu não tenho dignidade para te receber. Ele honrou a Jesus. E naquela hora que ele expressa a honra, que ele se posiciona para honrar, que ele executa a honra, que ele distingue a Jesus, Jesus diz para ele: pode ir para casa, porque o teu criado já está curado. Glória a Deus. Jesus diz assim: nem em Israel eu achei alguém com tamanha fé. Por quê, querido? Guarde isso. A fé e a honra são as duas asas do milagre que você precisa. De um lado tem fé,